Fundo de Apoio à Cultura do DF, logo da TV Apada ao centro, um círculo branco onde duas mãos fazem o sinal da TV Apada em libras. Ele tomba para trás e se levanta após um toque de dedos, agora em azul e laranja. E aí galera, tudo bom? O Ian, TV Apada, e hoje tem um convidado mó legal. Meu amigo Alexandre, seja bem-vindo. Então, muito obrigado a vocês pelo convite de estar aqui presente hoje. É um prazer muito grande estar junto com vocês. Agradeço imensamente. É a TV Apada que agradece. Hoje a gente vai fazer uma misturada. O que vai ser? Como é que vai ser? Vai ter Libras e vai ter língua portuguesa, porque eu vou estar falando língua portuguesa, que é a língua de conforto do nosso convidado, para o tema, claro, da nossa entrevista hoje. E aí a gente conta com o nosso amigo aqui, intérprete Marcos de Brito. Bem-vindo e obrigado também, Marcos. E aí, Alexandre? Eu te acompanho faz tempo, né? Eu lembro que eu estava fazendo cursos de Libras. E aí eu já ficava admirando você sinalizando. E aí em algum momento também tive a oportunidade de fazer curso com você. E para mim você sempre foi um intérprete fenomenal. Já trabalhamos juntos em alguns momentos. Sei que você tem uma formação extensa, né? Formada em comunicação, em letras libras, né? Também é servidor público pelo metrô aqui no Distrito Federal. E foi requisitado por mais de uma vez para trabalhar na central de intérpretes, né? Uma central que tem uma finalidade muito importante para atender a comunidade surda. E assim, no seu currículo aí você tem várias atividades, dublador, ator, tantas atividades, e a gente percebe que existe um artista que no seu peito pulsa a arte, que nas suas ações, nas suas atividades, nas suas interpretações, inclusive, a arte está presente sempre. Como é que faz esse artista nessas andanças entre trabalhos, às vezes, muitas vezes burocráticos, trabalho de acessibilidade, como faz para esse artista se manter vivo? Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho. É um prazer, então, estar com todos vocês aqui. Obrigado, William, pela oportunidade, a TV Apada, com meu amigo de muitos anos aqui também, o Marcos, que me acompanhou, inclusive, na primeira formação minha no Letras Libras, né? Nós fomos a primeira turma aqui de Brasília, a única, por enquanto, na área de um bacharel em tradução e interpretação. E lá começou já a minha visão do seguinte: a gente aprendeu ali que todo o profissional, tradutor e intérprete, ele é ator, é um intérprete-ator. Então você tem que vivenciar. Uma das formas é você, muitas vezes, incorporar o personagem. Então, mesmo naqueles trabalhos lá da central de interpretação, e aí eu vejo, ou você pode fazer o chamado arroz com feijão, que é o correto também, não estou falando que isso não é correto, mas aí você aproveita aquele que tem aquela veia artística de você colocar dentro da interpretação a incorporação do personagem, de você ali se esquece que é Alexandre, e aí você passa de maneira, muitas vezes, com a arte, de maneira mais didática, de maneira mais clara, que chama mais atenção, porque a arte é isso, ela encanta, ela fascina. Então eu sou apaixonado desde pequeno pela arte, tanto na área da oratória, como também na área sinalizada. Então casou muito bem, tanto o gosto que eu tinha pela comunicação, como também pela língua brasileira de sinais, e o prazer de você ajudar o outro e ele entender, e o feedback ser muito rápido. Então, como é que eu faço para que isso esteja vivo? Eu faço alguns projetos, que eu creio que eu posso pontuar, não sei se agora ou em outro momento, se você quiser. Quando quiser. Tá. Dentro do meu próprio trabalho, como você mesmo disse, eu sou concursado do metrô, e já começou lá no metrô. Eu tinha feito a comunicação social, a minha primeira formação, mas eu já vislumbrava a língua de sinais naquela época, que ainda não tinha status de língua. Então foi antes de 2002, bem antes de 2002. Então o meu primeiro contato com a língua de sinais foi em 1994.
Lembro mesmo também de você, eu acho que era numa escola, a primeira vez que eu te vi, numa escola fazendo curso. Curso pela Pada. Curso. Era 2007, 2006. Faz muito Faz tempo. muito tempo. Muito tempo, né? E que bom que você perdurou até aqui um agente cultural completo, né? Além de língua de sinais, um grande artista, cantor e etc e tal, multifacetado. E é isso, o artista, ele tem essa tendência multifacetada. Se ele é um artista, ele consegue permear em outros campos, levando a sua arte. Aquele cara que fala assim, não, esse cara é bom de arte. Então, ele vai pegar a sua arte e vai levar, mesmo naquele campo que é burocrático, aonde cabe e da forma como cabe, você joga. Então, no metrô, eu tive a oportunidade de fazer alguns, até personagens. Eu trabalhava na área de contabilidade, a princípio, só que eu fiz a área de comunicação, mostrei meu currículo, fui aceito para trabalhar na área de comunicação no metrô. E aí começou a surgir alguns personagens para trabalhar a pantomima, que é a arte de... é mímica? Não, não é a mímica em si. É aquilo que Charlie Chaplin fazia. É você se expressar sem usar, muitas vezes, a língua de sinais e sem a oralidade. Você trazer a lucidez de vários assuntos, de várias temáticas, trabalhando, brincando, como se fosse o trabalho do clown. E aí o que aconteceu? Surgiu um personagem chamado Charlie Chaplin acessível. Foi assim que eu quis chamar. Porque eu já amava o Charlie Chaplin ali, né? E aí, acessível. Por quê? Porque além disso eu sabia a língua brasileira de sinais. E sabia como é que a comunidade surda ia entender certos assuntos. Você conhecendo a identidade surda. E aí surgiu outro personagem também lá no metrô, também que foi criado também por mim, foi chamado... um super-herói da faixa amarela, que foi uma propaganda que saiu na televisão e tudo mais, que era a campanha para tomar cuidado com a faixa amarela por riscos até de morte que haviam naquela época. E aí foi incorporando. Eu sempre comecei a ministrar cursos também no metrô, na língua brasileira de sinais, e ali a gente trabalhava também, ensinava um pouco dessa arte, onde a gente fazia, até tem o Chapeuzinho Vermelho, versão em língua brasileira de sinais, bem cômica, divertida, e ali a gente ensinava. Então, no ambiente de trabalho, foi quando eu fui chamado para a Central de Interpretação de Libras, que já passou por várias secretarias, hoje está na Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas já passou na Secretaria de Justiça, CEDERT-MID, que é a Secretaria de Desenvolvimento aqui do Distrito Federal, e hoje ela está na pasta da Pessoa com Deficiência. E lá também a gente utiliza. Hoje tem esse personagem, só que hoje mais trabalhando para que a pessoa tenha a sensibilidade e empatia com as pessoas com deficiência, utilizando a pantomímica, e também nas interpretações você também incorpora um pouquinho passando da arte, porque a arte, como eu disse, ela fascina e ela encanta. Sim. Enquanto intérprete, penso que ajuda bastante a linguagem clown, a pantomima. Você acha que no momento que você percebeu, poxa, eu tenho esse conhecimento, eu trabalho aqui na Central, chega muita gente na Central de vários lugares, inclusive de outros estados, Sim. Porque ficou sabendo que teve uma Central, sim, e precisa de ajuda. E aí tem muitos surdos que são incompreendidos. O surdo é incompreendido em diversos locais, sim, mas às vezes dentro da própria família é incompreendido. E aí está procurando ajuda. E esse surdo não tem língua de sinais, não usa língua de sinais. Você pensa que essas linguagens artísticas que complementam, sim, a comunicação de alguma forma, elas têm ajudado e ajudam ainda no trabalho que é realizado, inclusive de formação para outros profissionais que chegam para agregar a equipe? Com certeza, William. Eu posso dizer o seguinte, que você trazendo a arte e essas experiências e essas profissões como pantomímico também, ela favorece bastante. Eu tenho casos reais ali. Tinha moradores de rua que também chamado, aqueles são os surdos com sinais caseiros, que ali você blackava os intérpretes. E agora? O que está dizendo? E aí a utilização da arte, muitas vezes a arte cênica, inclusive interpretativa da coisa, você saber se expressar de formas diferenciadas,
utilizando um pouco da língua de sinais, um pouco da pantomima, um pouco de gesto, um pouco da expressão, você fica mais aguçado para as microexpressões. E isso favorece muito. Inclusive, em alguns cursos que eu ministrava para profissionais nessa área, eu ensinava isso. Existe o intérprete, existe o intérprete. Porque, mas o cara sabe todos os vocábulos da língua brasileira de sinais, qual a diferença de um para o outro? É porque ele trabalha e tem atenção a essas micro sinais ou expressões que faz totalmente a diferença. Desde o olhar, o pantomímico do olhar, de você olhar para a pessoa e você, é comigo, está falando comigo. Quando você dá aquela atenção para ele, utilizando inclusive o feedback, aí você vê que os surdos saem felizes. Poxa, me entendeu. Então a gente utiliza bastante. Eu já tive oportunidades, tanto que isso é verdade, William, que eu tive a oportunidade, por exemplo, em Caxias... Faz um círculo com os dedos indicador e médio Caxias e toca a ponta do queixo. Nas Olimpíadas dos Surdos. Então vieram surdos de todos os países. Nós sabemos que a língua de sinais ela não é universal. Né? Então cada país tem a sua. E agora, como é que você vai se comunicar? A não ser que seja por sinais internacionais... Aí, se você conhecer, e se você não conhecer, como é que você faz? Aí eu vi aonde a arte era impressionante. Eu fiquei responsável como voluntário na área, por exemplo, de natação. A princípio foi natação, depois basquete, depois atletismo nas Olimpíadas. E como eu fazendo essa parte pantomímica, eu conseguia me fazer entender e conseguia entender porque ele fazia uma adequação linguística para trabalhar também a pantomima ou sinais que desse uma referência mais icônica para que a gente pudesse conversar. Então, se fosse dar uma dica, até mesmo para aquele que é profissional dentro da área de tradução e interpretação, seria, gente, se você tem oportunidade, mergulhe nas artes cênicas, mergulhe na arte, porque ela favorece muito nessas microexpressões, de você pegar nuances que um profissional, muitas vezes muito formal, ele não vai conseguir. E como você disse, a Central pega surdos desde aquele linguisticamente bem formal, daquele que tem uma língua de sinais que você tem que reconstruir a fala dele para você entender, e aquele que é somente gestual. Como é que você vai trabalhar com esse público? Aí é onde a arte entra. Ela faz todo o diferencial. Aí você vê, ele não entendeu, não vamos falar com fulano de tal que tem a capacidade, muitas vezes que o surdo, porque às vezes tem um surdo, mas ele não é tão ligado à arte. Aí você vê um ouvinte, que é um intérprete, mas que ele domina mais do que o outro. Por quê? Porque a arte é a que faz a diferença. Faz bastante diferença. Você falando aí, eu fiquei pensando. Lá na Olimpíadas dos Surdos, né? Essa expressão, essa técnica que você colocava, ela era usada com sinais internacionais também? Ou com libras? Como é que era isso? Boa pergunta. Então, eu mesclava. Então, eu utilizava alguns sinais internacionais que eu já tinha conhecimento, ou estava aprendendo, era uma troca ali, a gente ia aprendendo. Então, mais ou menos isso aqui? Isso aqui. Então, você não vai ter, sem possível a comunicação. Então, eu usava assim, sinais icônicos, algumas mímicas que era clara pela iconicidade do sinal, pelo contexto, as expressões que já deixavam claro o que queria dizer. Então foi uma mistura entre língua brasileira de sinais, sinais internacionais, expressões muitas vezes mais acentuadas e expressões não só faciais, mas as expressões corporais que favorecia. Então foi essa junção desses quatro aí, juntamente com aquilo que a gente conhece dentro da língua brasileira de sinais, que são os classificadores, que são marcadores de gênero, de pessoa, né, animais e coisas. Sim, hoje a gente está tendo uma aula que está até, para mim, até relembra o conteúdo que eu estudei, só que de outra forma, porque você aborda as coisas de forma diferente. Acho que eu erro se eu dizer que você é um cara da diplomacia, que você consegue transitar e dialogar de forma fácil, com fácil comunicação, porque é um comunicador nato, né? Eu lembro
de assistir vídeos seus com datas específicas. Então, Dia das Mães, você fazia a locução, você fazia a sinalização, aí eu não sei se também fazia a captação, a edição, Sim. Mas assim, e quando eu ia olhar, tanto comentário quanto quem estava acompanhando, você vê ouvinte, surdo, todo mundo era, de certa forma, era acessado. Pensando nisso, e aí se você quiser falar sobre isso também, você pode falar, ou sobre outros trabalhos, Sim. Mas eu queria pegar assim um gancho, falando dessa diplomacia que você tem na facilidade de comunicação, e está hoje na Central de Intérpretes, que é da Secretaria de Pessoa com Deficiência, então você tem uma proximidade com o secretário, com diretores, e aí é uma secretaria de muita relevância. Sim. E aí a gente tem outras secretarias, como a Secretaria de Cultura, por exemplo, Sim. que está sempre trabalhando pela cultura, e a comunidade de pessoa com deficiência, que está sempre querendo ocupar os espaços, querendo ter protagonismo e participação. Você pensa que você consegue, por ter essa proximidade, facilitar esse diálogo, estreitar caminhos, uma vez que você tem uma facilidade pela diplomacia, pela comunicação? Sim, é possível. É possível, sim, quando você... Até qualquer pessoa, quando ela se esforça para fazer um bom trabalho e mostra a importância, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. O poder de convencimento é maior. Então, sim, é possível, sim. Inclusive, participando de alguns grupos agora, na área de cultura mesmo, alguns aqui que são ligados muito à cultura, eu já estou começando a articular algumas coisas para realmente o que você falou, para que o surdo possa ser protagonista. O surdo tem uma cultura própria e ele também é apaixonado pela arte. A sua língua, ela já está tipo juntinha, ligada ali com a arte. É visual, gestual, e tem toda a questão do movimento e muito. Por que ela é uma arte também? Você pode ver quando você abre, por exemplo, o YouTube. Há muitos anos atrás, era mais, hoje tem outros tipos de redes sociais, mas você via muitas interpretações, principalmente musicais, na língua brasileira de sinais, que ela precisa ser diferenciada. E como é que você vai fazer isso? Eu já tive oportunidades, William, de traduzir 3 filmes. Eu peguei os filmes, eu traduzi todos eles na língua de sinais, tentei ser a língua de sinais mais pura possível, fugir de qualquer tipo de português sinalizado, e ali eu trazia atores surdos. Os caras já mandavam muito bem, mas mesmo assim precisam ser dirigidos, porque tem a questão de conhecimento técnico. Eu sou formado em produção audiovisual também, então sim, eu fazia, quando você citou, eu fazia então muitas vezes os vídeos, desde que está no Letras Libras, não sei se o Marcos lembra, que eu brincava com alguns vídeos, a galera às vezes esperava, era eu e eu mesmo às vezes conversando dentro do vídeo, há muitos anos atrás, porque eu sabia que a arte, ela traz um recado, e um recado muito bom, mais inteligível, mais prazeroso, menos cansativo, e ali então eu fazia a captação, fazia a dublagem, sou dublador, então eu faço algumas vozes caricatas de acordo com a situação. Sim. E tudo isso ela favorece. Então quando você se apresenta, a pessoa, que legal é isso, então que tal? Sim, eu posso fazer isso, trazendo com essa minha bagagem que eu tenho e essa facilidade, as pessoas olham, elogiam. Aí é onde você abre uma porta. Então, que tal a gente fazer um projeto assim, 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 outro? Inclusive, abra as portas, tanto como a APADA, como outras instituições, se tiverem ideias nessa área cultural, eu que vou estar agora me envolvendo mais com acessibilidade comunicacional, a gente está aberto lá para articular com os responsáveis dentro do governo, para que eles possam ter esse olhar e abrir mais oportunidades. Tanto que na época da Secretaria de Justiça, quando eu estava lá, tive a oportunidade de fazer algumas peças e mostrar um pouquinho da cultura surda, mostrar também a questão da empatia com o diferente, com a pessoa com deficiência, principalmente. Você faz uma coisa, às vezes, levando um humor, mas ensinando, porque a educação é que muda a mente das pessoas. Se hoje ainda existe estigmatismo, existe o preconceito voltado às pessoas com deficiência, pode dizer, usa e abusa da arte. Faça isso, porque a arte ela transforma. Primeiro porque ela é bem aceita.
ela já vai ser, não é algo muito formal, que a pessoa é maçante, lá vem de novo. Então, a arte, ela abre portas que o formalismo não abre. Então, sim, se querem procurar, agora, enquanto estou lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, vai ser um prazer muito grande da gente poder construir pautas e abrir aberturas para que o surdo seja protagonismo, para que o tradutor e intérprete possa ter também o seu espaço, porque nós sabemos também que existe intérpretes com perfis diferentes. Sim. Nem todo o tradutor e intérprete ele vai se encaixar bem nessa parte cultural. E, inclusive, você que é um profissional tradutor e intérprete na língua brasileira de sinais, eu posso dizer o seguinte, inclusive, eu estou falando para mim mesmo, que já me falaram muitas vezes, você pode ser até o William conhece muito bem dessa parte, que já ajudou muitos surdos aqui, é o SEAC, né? Sim. De você fazer o cadastro de ente e agente cultural. E eu preciso fazer isso, porque aí abre portas também. Então você que é da arte, se você não fez, faça. A Secretaria de Cultura está aberta para isso. Tem dificuldades para fazer o cadastro, inclusive naquela época eu lembro que você ajudava muitos ali. Então procure pessoas que possam te ajudar. A Central de Interpretação também, ela pode abraçar isso e também poder ajudar nos caminhos, porque às vezes o português para o surdo é difícil. É uma barreira. Né? Uma barreira. E aí é onde precisa ter uma ponte. Agente de acessibilidade é o quê? É o profissional tradutor e intérprete. Ali ele vai ser um agente de acessibilidade, um agente de amor, por que não? Porque vai estar tendo essa empatia, e um agente cultural. 3 em 1. Você quer ser 3 em 1? Venha juntar com a gente aqui. A gente ama o que fazemos. E aí a oportunidade para aqueles que estão ouvindo aí, que também venha para essa praia, que é muito bom, é muito gostoso, é prazeroso. E muitas vezes temos barreiras e dificuldades. Essa é uma. Você fala assim, poxa, nós temos tantas coisas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência é nova. Era um nenenzinho ainda. 2020 para cá que ela começou. Então, ela precisa de demandas. E essas demandas é vocês que nos apresentam. Não é a Secretaria que vai pensar em tudo. Quem está lá sabe os sofrimentos. Quem está no lugar de dor sabe o sofrimento. Então tem que trazer propostas para que a gente possa estar abraçando e assim por diante. Mesmo que não esteja lá, mas a gente tem um poder influenciador. Tanto eu como muitos que estão assistindo também. Hoje, então, se precisar... eu sou uma pessoa surda, a exemplo, né? Uma pessoa surda, ela precisa de tirar o SEAC. A Central, então, consegue dar um suporte, tipo, interpretar, fazer a pessoa entender quais os documentos precisa, orientar? Sim. Tranquilamente? Sim. Talvez, inclusive, isso, porque como não é divulgado, né? Agora tem essa oportunidade, de primeira mão na TV Apada aí, a Central, ela está aberta para isso. Porque a Central, ela não é só de um nicho. A arte cultural faz parte da nossa vida. Está ligada ao ser humano. Então, por que não? Ela é aberta a todas as esferas, entre elas a cultural. Estamos lá para trazer essa acessibilidade e também conhecimento. Lá nós temos um lema que é o seguinte: o surdo só sai daqui quando esgotar todas as possibilidades de você ajudá-lo, de você pesquisar, ver, mastigar, porque eles carecem disso. Nós temos televisão, nós temos rádio, tem outras coisas, eles não têm. Por isso que às vezes quando chega lá, você vai ver um surdo sendo atendido em 1 hora e meia, porque ali, se você não sabe, você vai tentar entender aquilo, você vai aprender aquilo. Então você aprendeu, aí você passa para ele, aí depois você dá autonomia, para que ele possa ter essa autonomia, dele, numa próxima, fazer ele mesmo, ou aprender ali como é que se faz. Porque aí você cria pessoas, pescadores, né? A metáfora seria pescadores. Ele aprendeu ali, sabe agora como pescar, agora, a partir de agora ele vai pescar sozinho. Inclusive ele pode ser, essa pessoa, esse indivíduo pode ser um multiplicador. Exatamente. Ensinando para outras pessoas surdas e dar continuidade. Exatamente. Voltando um pouco agora, você falou sobre o teatro, né? Foi feito peça de teatro, foi traduzido filmes. Você é um multiartista, você está trabalhando em diversas frentes. Mas hoje, o Alexandre profissional, ele está trabalhando na música, porque a gente sabe que o trabalho da Sil é importante, mas que existem outros trabalhos que você faz.
Hoje, onde você está atuando mais? Ou atuando menos? Atuando. No teatro, na música, em qual segmento da arte você ainda fala, cara, eu não posso deixar de fazer isso aqui, porque isso aqui me faz feliz, isso aqui eu gosto de fazer. Numa oportunidade, me chama que eu quero participar de um projeto desse. Como é isso? Conta pra gente. Pergunta aí que até é intimista, né? E muito boa, porque me faz refletir. Tipo uma pergunta coach que você ouve e ao mesmo tempo eu fui ouvindo aqui e já abrindo um leque. E eu gostaria de fazer algumas coisas que às vezes as possibilidades não permitem. Mas, como eu disse, às vezes eu trago para o meu próprio trabalho e faço o que seja bom para eles. E é bom para mim também, porque é algo que eu gosto. Quando você faz aquilo que você gosta, você nem trabalha, na verdade, né? Nem o trabalho no sentido de, eu vou para o trabalho. Não. Eu vou para o trabalho, e você sabe que você vai dar um recado, vai deixar uma mensagem. Então hoje eu trabalho como, às vezes, pantomímico em algumas apresentações da secretaria, em alguns eventos ali, trazendo algum tipo de mensagem para todos, seja surdos, ouvintes e tudo mais. Então essa oportunidade que eu tenho hoje, eu tenho essa oportunidade de estar em 3 frentes hoje. Hoje estou então no metrô, ainda tenho contato com o metrô, mas estou na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Dentro da Secretaria de Deficiência eu consigo colocar isso. Hoje também estou na Secretaria de Educação, sou professor da Secretaria de Educação na parte noturna. Então lá também com os alunos, principalmente como sou professor teórico da língua brasileira de sinais, eu tenho oportunidade de também trabalhar isso. Inclusive a gente fez até um vídeo recente agora para o Dia dos Surdos com os alunos. Aonde você está, você vai colocando esses espaços. E se hoje também já trabalhei recentemente agora, eu falei, eu vou em festa de crianças, brincando com as crianças também. Então essas oportunidades que vão surgindo, e agora também eu vejo a minha filha já pedindo, papai, eu quero me pintar e eu quero fazer como você. Então não vai morrer isso, né? E agora com a fala de uma filha, que não, né? Aí você fala, não, eu vou ensinar para minha filha, o meu desafio agora é escrever uma peça. Já estou mais ou menos na cabeça. Eu quero escrever uma peça, eu vou incluir a minha filha na peça, o outro é muito pequenininha ainda, e depois vou convidar, e aí pedir para a TV Apada também divulgar, para a gente poder trazer público para transmitir uma mensagem e trazer a arte no local que ela merece, que é o local de protagonismo de muitas coisas da nossa vida. Maravilha. Alexandre, eu estava lembrando, você vai falando, e geralmente, desde que eu te conheci a primeira vez, os encontros foram assim, marcantes. Eu lembro de um trabalho que a gente fez juntos, foi uma interpretação de uma formatura. E sempre é um desafio, e naquele dia, honestamente falando, que eu confesso, eu não estava preparado, porque quando a gente foi, antes de ir, eu perguntei como vai ser, tem um detalhe do cerimonial, e aí ninguém passa nada. É sempre um desafio conversar com a produção, com a organização, e não passaram nada. E quando chegou na hora dos formandos, era metade ouvinte, metade surdo, tinha muitos surdos se formando, pedagogia, e muitos ouvintes se formando. E na hora da colação de grau, antes de jogar o chapéu, entrou um cara com saxofone para fazer uma homenagem para os alunos. E aí eu falei, ferrou, porque a galera é surda, eu não estava preparado para isso, tô com a equipe aqui. E aí prontamente o Alexandre ouviu a música do sax e ele incorporou um saxofone. O homem saxofone, e ele sinalizava, e todos os surdos se emocionavam só com o instrumental, que ele estava interpretando o instrumental. Eu nunca tinha visto aquilo, foi incrível. Honestamente foi incrível, e foi uma das sessões mais marcantes, sim. Então eu sempre admirei, desde a primeira vez que eu vi você trabalhando, e quando a gente estudou nas atividades juntos e tudo mais, mas eu tive a oportunidade de concorrer a um prêmio, e eu ganhei esse prêmio, e aí como era na pandemia, eu tinha que ficar acompanhando online. E aí quando eu fui ver quem estava interpretando a premiação, era você. Sim. E eu fiquei feliz porque o meu trabalho, ele tem uma caminhada junto com a comunidade surda também. Vários surdos
E aí você interpretando, eu falei assim, caramba, os surdos vão entender dessa vez. Porque a empresa, sem pensar em cuidado ou pensando no teu cuidado, ela contratou um excelente profissional para estar lá. Hoje, se precisar, eu quero ter o Alexandre trabalhando comigo no projeto. A gente consegue? Hoje, o Alexandre está com várias frentes. Se eu falar aqui, por exemplo, inclusive eu tenho que repensar. Eu tenho uns diagnósticos aí, né? Como um bom TDAH, né? Que é mão com isso, configuração TDAH, em T, sinal, toca na inclusive, lateral da cabeça, passa aqui, para o outro T, lado, TDAH, mudando TDAH. para a configuração em TDAH H e com rotaciona o pulso. É uma excepcionalidade também dupla, que é altas habilidades. Aí isso faz com que eu consiga acumular muitas coisas e às vezes ter muitas coisas e às vezes produzir mais do que alguém que tem uma só que traz uma estafa mental também, aí onde a gente tem que cuidar, né, do corpo, da mente, às vezes tem isso. Então, se hoje houver um convite, eu consigo criar espaços e se é ligado à acessibilidade, é fácil porque você está numa pasta que é de acessibilidade. Então você consegue. E alguns projetos eu consigo sim participar, mas hoje com menos tempo de acesso. Hoje, então, eu estou como conselheiro no CODED, Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência. Hoje estou como um diretor de uma pasta de acessibilidade comunicacional, no caso vai para os surdos, né? Tenho também como diretor de articulação da Federação Brasileira dos Tradutores e Intérpretes, que lutamos pela lei aprovada no ano passado, conseguimos em 2023. Então, essas responsabilidades conjuntas, às vezes, diminuem as possibilidades de alguma participação. Então, o que eu posso dizer? Eu posso participar. Como? Desde que ela esteja ligada dentro das pastas que eu estou. Aí eu consigo entrar lá dentro. E aí eu consigo participar desse projeto, estamos lá. Ou às vezes, quando sempre tem as folgas, que a gente trabalha sábado e domingo, você tem uma folga. Aí eu falo, não, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Né? Legal. Que eu gosto. E foi um prazer muito, viu, William? É uma satisfação estar tanto aqui na TV Apada, e eu não sabia, não me falaram, que você que seria o entrevistador e que o meu grande amigo Marcos seria... que estaria traduzindo nesse momento, né? Então a gente se sente em casa. E a TV Apada, eu já fiz muitos cursos pela Apada, muitos cursos. É uma das únicas instituições que dá continuidade no aperfeiçoamento do profissional. Uma das únicas, inclusive muito indicada por mim. E a TV Apada agora, com esse novo projeto, eu estou muito feliz. Porque aí está levando a cultura, está ensinando, está estimulando. Vem para cá, vem para o nosso time. Por que é importante? Por quê? Porque você pode mudar a mente. A arte muda a mente, cara. As letras que você canta, aquilo que você transmite na língua brasileira de sinais, aquilo que você faz como artista, eu faço também, o que o Marcos também faz, transforma as vidas. E a nossa vida é isso aqui, é deixar um legado, deixar um recado. Então, vamos deixar o recado. Então, é um prazer estar aqui, compartilhando esse momento aqui. Eu fico feliz pelo apreço seu, né? Eu recebo com muito carinho. Alexandre leva a mão ao combustível. Você pode dizer que eu gosto muito de você, cara. Eu não sei o que é, mas eu gosto muito de você por vários motivos. Por vários motivos. Você é um cara que não desiste. Você é um cara que transmite, eu acho... É diferente. Quando você olha para uma pessoa, você vê que ela é apaixonada pelo que faz. Você é alguém que é apaixonado pelo que faz. Aí você junta outro que é apaixonado pelo que faz. E convida alguém que é apaixonado pelo que faz, o que dá? Dá esse resultado aqui. É um encontro de apaixonados pelo que faz. Três apaixonados pela arte, né? É um encontro maravilhoso. Para mim, um prazer muito grande estar com vocês. Isso, naquilo de oportunidade que eu tiver na minha agenda, vai ser um prazer estar contribuindo. E aquilo que não puder, eu vou estar torcendo por vocês. Vocês são agentes transformadores. Parabéns. A gente que agradece, Alexandre. Muito obrigado mesmo. Quero saber se você quer falar alguma coisa pra gente fechar, que talvez eu esqueci de... o William podia ter perguntado isso. E aí só aproveitar para dizer que a gente queria que um surdo estivesse aqui hoje, só que a pessoa que estava, ela não conseguiu chegar. E aí... aconteceu, acho que foi o universo que conspirou para ser esse encontro nosso aqui. Então tá tudo certo.
E se tiver alguma coisa que a gente deixou, poxa, tal coisa seria interessante eu pontuar agora. Quer usar esse espaço, esse momento? Vou usar sim, vou usar. Eu já fiz até os agradecimentos, né? Mas eu poderia deixar um recado no seguinte. Hoje estou aqui como um entrevistado e muitos outros virão pelos papéis importantes que fazem, né? Pelo aquilo que eles transmitem, aquilo que eles deixam como recado e que faz a transformação. Eu posso dizer o seguinte, da arte, use e abuse da arte para que você possa transformar as vidas. E eu, como um tradutor-intérprete, um pantomímico, como mestre de cerimônia, como alguém que trabalha na questão como professor e outras profissões que a gente vai ter, até contabilista eu sou também, mas é o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto. Eu posso dizer o seguinte, faça o melhor que você pode onde você está. Um recado assim, é genérico, mas às vezes a gente precisa ouvir. Tem coisas que você falou aqui que eu precisava ouvir, você não sabe. Então tem coisas que a gente tem que externar. Então, para você que precisa ouvir, faça o seu melhor aonde você estiver. Porque às vezes a gente encontra alguns profissionais que eles vão muitas vezes... o dinheiro é importante, mas é melhor ainda a sua imagem. Primeiro, a sua imagem está ali. Eu vejo hoje muitos profissionais, a gente não comenta, vejo na televisão, vejo nos eventos, e que você vê que a pessoa não se entrega por inteiro. Talvez você não é apaixonado, mas que pelo menos respeite a comunidade surda, respeite a sua profissão, porque também você está levando o nome de outros tradutores e intérpretes. Agora que fosse um chamado mesmo. Eu vejo a galera que se entrega, ninguém está olhando, ninguém está vendo, não depende. Se tem surdo ou não na plateia, você tem que dar o seu melhor, fazer a sua profissão ser olhada com apreço. E aí, infelizmente, hoje eu vejo muitos. Mas eu interpretei para fulano de tal, importante tudo. Mas não deu o seu melhor. São erros, muitas vezes, de a pessoa desatenta, erros que a pessoa pode errar uma vez, mas a continuidade, não. Então, o recado gente, continue aprendendo, continue fazendo cursos, continue tendo contato com surdos, continue mergulhado no que a arte pode oferecer, para que você possa crescer. Porque não adianta você ter o título de um profissional tradutor e intérprete, se você, naquele momento que você está atuando, você faz de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é o seu melhor que tem que estar naquele momento. E aí tem várias coisas, meu amigo. Desde o descanso, o cara não descansa na noite, sabendo que vai trabalhar no dia de manhã, chega todo cansado, a expressão quase não existente, porque não teve esse cuidado. A profissão começa, a sua atuação tem que começar antes, no momento e depois. Então a pessoa, ela descansa, ela não vai comer uma comida pesada, ela vai chegar, ela vai diminuir a energia que ela vai estar na interpretação, que tal ela se isolar um pouquinho para gastar energia para a hora da interpretação, isso já começa. E aí o estudo para você aprender sinais novos, ser aberto para sinais novos, interpretar para o surdo e não para o além, que muitas vezes faz, saber ouvir, às vezes uma colocação, saber entender que às vezes vem uma crítica às vezes pesada para você se canalizar, filtrar, para você mudar. E é isso que vai fazendo. E fazer o seguinte, seja amigo também da cultura surda, seja amigo do surdo, porque isso é muito bom para você. Eles já estão aqui, é um grupo pequeno que conversam entre si. Você faz parte da comunidade surda, você como profissional intérprete, tudo. Então participe. Da gente que é muito mecânico. Ele chega ali no local profissional, não fala com ninguém, entra e sai sem cumprimentar ninguém. Eu vejo muitas vezes, desculpa, até um desabafo aqui, uma oportunidade já que você me deu, né? Gente muito fria, entendeu? Se você observar lá na onde eu trabalho, não estou falando de mim, não é para gabar, não preciso disso, mas estou falando que todo mundo pode ser assim. O surdo chega, ele te abraça, ele quer contar da vida dele, porque vê em você uma confiança. E vê em você alguém que está interessado. Então, não basta ser profissional apenas, tem que ser humano. Então, o meu recado é isso. Seja mais humano,
use e abuse da arte, seja cada dia o seu melhor, é o meu recado como profissional e como também amigo da comunidade surda. Muito obrigado pela TV Apada, que foi sempre uma escola e vai ser sempre a minha escola. É um eterno aprender. A vida é um eterno aprender. Eu ensino um pouquinho do mundo que a gente aprende e a gente vai compartilhando, né, William? Você que sem querer você ensina e você não sabe. Você ensina para mim, você ensina para outros e a gente vai aprendendo juntos. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, eu que agradeço. Valeu. O William e Alexandre apertam Obrigado, as mãos. Marcos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, equipe. Obrigado, TV Apada. É isso aí. Continue e até a próxima. Apoio do Fundo de Apoio à Cultura, TV Apada. Logo da TV Apada. O estúdio com fundo preto tem uma mesa retangular ao centro. Alexandre é um homem com cabelos pretos e curtos, raspados do lado. Alexandre é um homem com cabelos pretos e curtos, raspado dos lados. Rosto comprido, nariz fino. Usa camisa vermelho escuro com as mangas dobradas.